Como que era? Como que era antes das alterações feitas pela Lei 14.195 em relação ao artigo 921 do CPC, que é o artigo que trata da prescrição intercorrente. Vou explicar para você como era antes, tá bom? Veja só, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube vai ficar gravado, tá bom? Tô vendo aí várias pessoas perguntando isso, vai ficar gravado sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Como que era antes? Como que era antes das modificações do CPC? Deixa eu trazer isso aqui para vocês. O artigo 921 do CPC, redação antiga, dizia assim, ó: suspende-se o prazo de execução. Inciso 3. Quando o executado não possuir bens penhoráveis. Era isso que dizia o 921. A prescrição, o processo, melhor dizendo, será suspenso quando não tem bens à execução. Então, primeira observação. Antes da modificação, haveria um momento de crise no processo de execução, que levaria à suspensão do processo, que levaria à suspensão da execução. Qual era o momento de crise? Não localizar bens do devedor. Muito bem. Essa era a crise no processo da execução. A execução iniciou, o devedor foi citado e não havia bens para penhora. O credor, ele fez diligências para penhorar e não tinha penhora. Quando não tinha penhora, o processo suspendia. Era a crise do processo da execução. E aí, o que acontecia quando esse processo ficava suspenso? Aí o parágrafo 1º diz assim, ó: olha só, não teve penhora. Parágrafo 1º do 921, redação antiga. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ou seja, não teve bens para penhora, o processo fica suspenso, a execução fica suspensa e fica suspenso também o prazo prescricional por 1 ano. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou encontrado bens à penhora, o juiz ia mandar arquivar o processo. Então, o processo não tinha bens para penhora? Não. O processo ficava suspenso 1 ano. Durante esse 1 ano também não corria a prescrição. Decorreu o prazo de 1 ano, o juiz determinava o arquivamento do processo. O processo ia para o arquivo. Muito bem. E voltava a correr o prazo de prescrição. Muito bem. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começava a correr de novo o prazo da prescrição e o processo ia para o arquivo. Muito bem. Vamos imaginar nesse caso aqui da indenização por acidente de trânsito, cujo prazo de prescrição é 3 anos. O devedor que foi condenado a me indenizar, esse devedor foi citado e não tinha bens à penhora. O processo ficou arquivado, suspenso por 1 ano. E durante esse 1 ano não contou o prazo de prescrição. Decorreu o prazo de 1 ano, o juiz ia mandar o processo para o arquivo. E quando esse processo ia sair do arquivo e prosseguir? Depois de 1 ano, o prazo da prescrição permanecia correndo, voltava a correr. Muito bem, se esse credor ficasse inerte pelos 3 anos do prazo da prescrição, não provocasse o judiciário, o juiz reconhecia a prescrição. Ou seja, a prescrição intercorrente, ela dependia da inércia do credor. O processo ficou suspenso 1 ano. Voltou a correr o prazo de prescrição, mas o processo está no arquivo. Cabia agora, no prazo de 3 anos, em qualquer momento desse prazo de 3 anos, o exequente, autor da ação, requerer uma penhora. Um Bacenjude, um Infojude, um Renajude, uma Receita Federal. Se ele movimentava o processo, interrompia a prescrição. E aí, isso ia se seguindo, sem problema nenhum. Se ele não ficasse inerte, o processo prosseguia indefinidamente. Era assim que funcionava antes. Ou seja, para que existisse a prescrição intercorrente,
O prazo prescricional voltava a correr depois de 1 ano da suspensão do processo e o credor ficava inerte nesse exemplo por 3 anos. Se durante 3 anos ele não requereu nada ao juiz, havia o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, qualquer tentativa que ele, credor, fizesse para penhora já era suficiente para interromper o prazo da prescrição. E não haveria prescrição. Qualquer movimentação do exequente já era suficiente para interromper a prescrição e a prescrição começava do zero. Só haveria a prescrição intercorrente diante da inércia. Ficou inerte por mais de 3 anos nesse exemplo? Aí sim, prescrição intercorrente extinguia a execução. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ponto por ponto, para você observar isso. Imagine assim, ó, tentativa de penhora frustrada. Fez o Bacenjude negativo. Muito bem. Intimação do credor para o credor manifestar. E o credor não manifestava. O processo ficava suspenso por 1 ano. Durante esse 1 ano não corria prescrição. E depois de 1 ano voltava a correr o prazo de 3 anos. Se ele permanecesse inerte, extinguia. Se ele não permanecesse inerte, se ele determinava qualquer diligência para realizar a penhora, interrompia o prazo da penhora, o prazo da prescrição, interrompia o prazo da prescrição e o processo não se encerrava. Logo, nós temos execuções que não têm bens à penhora há 10 anos, há 15 anos, há 18 anos, há 9 anos, e não tem prescrição, não tinha prescrição. Por quê? Porque antes do decurso do prazo prescricional, o credor provocava o judiciário, ele requeria novo bacenjude, ele requeria nova penhora de um imóvel que ele achou, ele requeria o Detran, ele requeria a Receita Federal, qualquer requerimento interrompia o prazo da prescrição. Por isso que nós temos execuções que tramitam há mais de 10 anos e não tem bens para penhora. Por quê? Porque o credor não fica inerte, ele provoca o judiciário. Muito bem, era assim. E agora? Agora não. Agora mudou tudo. Agora nós vamos ter que analisar as modificações da Lei 14.195. Primeira questão que você tem que observar aqui. O autor credor provocou o cumprimento de sentença na sentença condenatória da ação de indenização, cujo prazo prescricional é de 3 anos. Ele ajuiza, portanto, a fase do cumprimento de sentença. Ele apresenta o requerimento para que o devedor seja intimado na pessoa do seu advogado a cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 dias. Muito bem. Ele faz, portanto, o protocolo do requerimento do cumprimento da sentença, ou, se for um título extrajudicial, ele apresenta a inicial da ação de execução por título extrajudicial. Muito bem. Agora, nós não temos apenas um momento de crise no processo, que é a não localização dos bens do executado. Nós temos um outro momento de crise trazido pela Lei 14.195, que é a não localização do devedor. O devedor não foi intimado ou o devedor não foi citado no cumprimento de sentença ou na execução por título extrajudicial. Portanto, agora nós temos, essa já é a primeira modificação, 2 momentos de crise onde o processo de execução será suspenso. Primeiro, quando o devedor não é localizado. Segundo, quando não tem bens para penhora, não é localizado bens para penhora.